Gente, tudo bem? Bom estar aqui de novo. Na última semana estivemos em Curitiba, servindo a cidade. Não trabalhamos para uma comunidade, né? Trabalhamos para a cidade. E lá trabalhamos mais uma vez para a cidade de Curitiba e foi muito proveitoso. Assim, não acostumei com o frio, né, pessoal? Eu saí daqui 23, cheguei em São Paulo 12, cheguei lá 6, de noite 0. Aí o corpo não aguenta, né? Você fica meio empenado. Mas foi muito bom. É uma família que nós estamos cultivando uma relação, né? O Luiz esteve aqui conosco também. E já marcamos o nosso retorno, assim, para estar junto, para eles virem estar junto com a gente também. Bom, como eu disse, toda vez que eu saio e conheço outras realidades, me dá um senso de muito temor pelo que a gente está tentando construir, né? Nós já vivemos comunidade, para aqueles que estão chegando agora, nós já vivemos como comunidade há 7 anos, 7 para 8 anos. E vai fazer 4 anos que estamos numa segunda proposta, uma proposta mais aberta para a cidade. Nós vivíamos muito bem em casa, cultivávamos isso e gostamos muito disso. A igreja não precisa de nome, não precisa de conta bancária, não precisa de CNPJ, não precisa de nada. Vivíamos assim. Obrigado, Santo. E entendemos que isso era muito egoísmo, que a gente queria repartir com mais pessoas e viemos para esse espaço. Em outubro faz 4 anos. 2013. 13 para 14, 14 para 15, 15 para 16, 16. Foi 14? Tá bom. 3 anos. Vamos fazer 3 anos. Isso mesmo. Que estamos aqui, nesse espaço. E conhecendo realidades de outras comunidades que estão tentando transicionar, o que eu chamo de transição? Aquela igreja evangélica élica mesmo, não no pejorativo, mas na perspectiva de grande massa, com uma música para grande massa, com programações para grande massa, para a nossa vida que era bem orgânica em casa, uma transição, um caminho próximo das duas realidades. É o que a gente está tentando. É o que nós temos chamado de uma restauração da vida comunitária, né? E é isso. Quando eu vejo isso, eu me sinto feliz com o que a gente está vivendo. E vejo outras, como em Curitiba, ainda engatinhando para tentar viver algo próximo do que a gente já está construindo. E eu fico muito feliz por isso. E acredito nisso que o Bruno falou. Deus está nos dando uma boa oportunidade de sermos uma só família. Colocar os bens uns aos pés dos outros, né? Ou seja, se você for membro, possivelmente você não vai conseguir ter um carro de 100 mil reais. Possivelmente, você vai repensar, porque tem gente no nosso meio que não tem uma bicicletinha para vir para a igreja. E a gente vai ter que pensar no outro, não é mesmo? Então, estamos recapitulando, estamos falando sobre a linha do tempo, o panorama bíblico. E eu estava medindo, Bruno, quantas semanas nós já estamos falando disso? Já tem tempo, viu? Está beirando 6 meses que estamos debruçados nas Escrituras. A linha do tempo, o panorama bíblico, tem por proposta criar um raciocínio básico, uma instrução básica para que todo cristão aqui, que se reúne aqui, tenha uma formação bíblica que seja coerente, né? Que seja minimamente razoável. Para que se amanhã a pessoa pegar esse microfone e vir falar aqui e não for bíblico, você ter condições de falar, isso não é bíblico, você está me manipulando, inclusive eu. Então é uma proposta de aprofundamento. E começamos lá na criação, não é mesmo? Criação, queda, redenção. Deus sonhou com um povo, Deus planejou ter um povo, e esse povo não era só porque Deus queria, mas era o povo para ser o útero do Messias, que nasceria de maneira virginal e esmagaria a cabeça da serpente. Lembra?
Gênesis 3:15, o proto-evangelho, não é mesmo? Essa família começa a se estender com Abraão. Abraão sai da tua terra, rumo à terra prometida. No meio do caminho ele faz uma parada e tem 2 filhos. Quem são os 2 filhos de Abraão? Ismael é o primeiro, né? Uma ajudinha para Deus. E Isaac, não é mesmo? A linhagem, o propósito divino continua com Isaac. Pela descendência de Isaac, continua um propósito divino. Isaac tem 2 filhos. Esses 2 filhos é Esaú e Jacó, não é isso? A descendência continua com Jacó, e Jacó tem 12 filhos. Dos 12 filhos, um deles é José. José é vendido pelos irmãos, vai para o Egito. No Egito ele se consolida como governador do Egito. A família vai comprar alimento, reencontra com ele, faz esse pacto de paz novamente, não é isso? E Faraó, aquele Faraó era próximo de José, mas o que sucede ele não era, começa a preocupar com a proliferação do povo de Israel no Egito. Então faz o povo mais cativo, e Deus levanta um homem chamado Moisés, que vai entrar no Egito e vai libertar esse povo que ficou cativo pelo esse segundo ou terceiro faraó. Moisés liberta o povo rumo a uma terra prometida. No meio do caminho, em vez dele ter fé para entrar, ele manda 12 espias espiar a terra. Eles voltam com 2 relatórios, 10 não querem entrar, 2 querem entrar. Quem são os 2 que querem entrar? Josué e Calebe. Moisés falta fé, não entra, e Deus faz com que aquele povo ande 40 anos pelo deserto, até que toda aquela geração morre junto com Moisés, e Deus levanta um general chamado Josué, que vai entrar na terra, estabelecer o povo dele na terra, dividir a terra em quantas partes? Quantas? 11 partes para 12 tribos, porque os levitas não poderiam ter terra, a porção deles era o Senhor, não é mesmo? E quando ele reparte o povo, dá início a um novo tempo em Israel, chamado tempo dos juízes. Lembra disso? Deus estabelece juízes sobre todo o povo. Esse tempo dos juízes, não é que o povo não tinha um rei, o povo tinha um rei, e esse rei era Deus. Porém, Samuel, o último juiz, recebe uma comitiva de pessoas que pede um rei segundo as outras nações, não é mesmo? E Samuel fica muito triste, mas Deus fala: olha, eles não estão negando você, eles estão negando a mim. Pode dar um rei para eles. E aí é ungido Saul como o primeiro rei, aquele que abre o tempo da monarquia sobre Israel. Esse período dura quantos anos? 120 anos. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Salomão morre, o seu filho Roboão, que aprendeu com o pai, começa a fustigar o povo com mais imposto. Por quê? Porque como o pai arrecadou muito ouro para construir o templo, Roboão achou que escravizar quanto mais forte, mais poder. Quando Roboão começa a fazer isso, se levanta um outro camarada chamado Jeroboão, que olha para isso e fala: não, eu não vou me submeter a isso não. E aí entra um novo tempo sobre Israel chamado Reino Dividido. E o Reino Dividido, por quê? Porque 10 tribos vão para o Reino do Norte, vão com Jeroboão, passa a se chamar Israel, capital Samaria. E 2 tribos, Judá e Benjamim, vão para o Reino do Sul com Roboão, chamar Judá, capital Jerusalém. Gente, isso é um resumo do que a gente fez até aqui de maneira bem paulatina, né? Por exemplo, o livro dos Crônicas
os recortes de jornal dessas duas etapas da vida do povo, Reino Unido e Reino Dividido. Os livros de Crônicas, as histórias estão no primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Samuel, estão lá. Mas as principais notícias estão em Crônicas. Então, quando você lê Crônicas, você vai ver coisas que já falou em 1 Reis. Por quê? Porque Crônicas é um resumo, é o jornal nacional daquela época. Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. E é nesse momento do reino dividido que Deus levanta os profetas. Até então, não existia no povo, na história do povo de Deus, os profetas. Os profetas veio a necessidade do serviço profético quando Deus começa a ver um povo se degladiando. Depois, o ofício profético, ele é tão necessário para a vida da igreja que Paulo vai fundamentar ele como um dos 5 ministérios. Mas até esse dia do Reino Unido, nunca tinha havido o serviço profético sobre a terra. Então, os profetas nascem no reino dividido. Os profetas são divididos em 3 classes, 3 escalões. Primeiro, profetas pré-exílicos, que são aqueles que falam para o povo antes do povo ser invadido pelos impérios e levado cativo. Os profetas exílicos, que são aqueles que surgem ou que Deus levanta dentro do império, como Daniel, por exemplo. E os profetas pós-exílicos, que é aquele que profetiza para o povo para restaurar o povo. Esses 3 impérios que invadiram na história do povo de Deus, nós vamos passar eles aqui, mas só para vocês terem uma ideia. O reino do norte, que ficou com as 10 tribos, teve 19 reis. 19 reis. Sabe quantos reis ficaram fiéis a Deus? Ou foram tementes a Deus? Nenhum. Imagina. 10 tribos de Deus, povo de Deus, ter 19 reis que não são tementes àquele Deus. E o povo conseguiu ficar com esses reis. Difícil. E o Reino do Sul teve 20 reis. E dos 20 reis, sabe quantos foram tementes a Deus? 8. Por exemplo, Josias, Ezequias, né? Um ótimo nome. Se você estiver gerando um bebezinho, Ezequias é um ótimo nome. A história dele é muito boa. Ezequias. Os profetas desses 3 escalões, pré-exílico, por exemplo, os profetas se levantaram com uma mensagem: Deus vai castigar vocês, ou vai nos castigar, se a gente não arrumar a casa. Ele vai deixar o povo invadir a gente, e a gente vai ser cativo de todas as nações. Profetas pré-exílicos. Os profetas exílicos estão amordaçados, ou suas bocas estão amordaçadas, não seus corações, não suas mentes, né? E os profetas pós-exílicos são aqueles que vão chorar por uma restauração de Israel. 3 impérios invadiram o povo de Deus nessa época. E isso é bom a gente saber, porque isso determina inclusive o nosso entendimento do tempo que o Messias veio. O primeiro império, 722 a.C., é o Império Assírio. Império Assírio. A Assíria, capital Nínive, invade o reino do norte, aquele das 10 tribos, toma posse do território e descarta o povo. Dá um espalha-brasa lá, joga o povo para fora e fica com a terra. Os profetas, então, que estavam no reino do norte, se migram para o reino do sul, chega no reino do sul e fala: olha, se vocês não arrumarem, vai acontecer com vocês o que aconteceu com o reino do norte. Chamam a atenção do povo, os assírios ocupam toda a terra e manda embora o povo.
O segundo império, os babilônicos, invade o mais território de Israel, inclusive onde o assírio estava, e mata os assírios e toma posse da terra que os assírios tinham tomado. Porém, eles tomam posse da terra apenas para tirar a mão de obra escrava. Eles invadem, destrói o templo de Salomão, destrói a cidade de Jerusalém, escolhe os melhores homens e leva os melhores homens para a Babilônia. E eles vão trabalhar como escravos. Então, voltando, o assírio descarta o povo, fica com o território. Os babilônicos é o contrário, descarta o território, é só para tomar posse do povo, pega os melhores e leva os melhores para trabalhar para eles lá na Babilônia. O terceiro império persa, em 500 a.C., que é o mais inteligente de todos. O povo está cativo na Babilônia e durante o Império Babilônico, Deus começa a levantar o coração ou inclinar o coração de um rei chamado Ciro. Você já ouviu falar da história de Ciro? Está lá no livro de Esdras, capítulo 1. Ciro está na sua manhã, na sua devoção matinal, acha um pergaminho, acha um livro que tinha escrito sobre aquele dia que ele está vivendo, ou aqueles dias, e no livro dizia que ele tinha que libertar o povo de Deus. E Ciro se inclina e liberta o povo de Deus, porém, com uma condição. O povo poderia voltar para o seu território, voltar a adorar Deus, voltar a levantar altares para os seus deuses, porém, tudo que eles produzissem, toda a força monetária que eles produzissem na terra deles, tinha que ser mandado para a Pérsia. Mais ou menos o que acontece hoje. Países subdesenvolvidos trabalham muito, cedem mão de obra escrava e cedem produtos naturais para o resto do mundo. Então, por exemplo, ontem eu estava participando de vendo uma conferência internacional de missões, e ele falou assim, olha, o consumismo dos Estados Unidos custa caro para o mundo todo. Porque para vocês ser barato, vocês precisam escravizar o mundo inteiro. Está entendendo o raciocínio? Esse raciocínio vem daqui, ó, dos persas. Mais ou menos assim, vamos invadir o Brasil, nós não vamos tirar o povo de lá e não vamos ficar com a terra deles. Nós vamos deixar eles trabalharem lá, cultivarem o Deus deles, ir na reunião lá na comunidade de manhã, mas tudo que eles produzirem tem que ser mandado para cá. Todo o recurso natural tem que ser mandado para cá. A Pérsia fez escola mesmo, não fez? É por causa da política da Pérsia que os que estavam cativos na Babilônia por 70 anos voltam para suas terras. E o povo de Deus volta para Israel, para Jerusalém. Onde que Jesus vai nascer? Em Israel. Mas se a política imperial fosse do babilônica, nesse momento, Jesus nasceria onde? Possivelmente na Babilônia. Entende? Jesus só foi conseguir nascer em Jerusalém porque o último império foi o persa, que libertou o povo para voltar para sua casa. Senão, o povo ia estar na Babilônia ou ia estar cativo na sua própria terra também, com o primeiro império. É nesse momento, então, que Deus levanta os profetas, quando o povo se divide. Semana passada a Rebeca falou um pouco sobre divisão, né? E nós somos um povo altamente dicotomizado. Está na nossa essência dividir, não positivamente, romper, achar que a gente é melhor e não precisa do outro. Como essência humana, somos extremamente egoístas. Desumanas, desculpa, o Bruno está me corrigindo. A Rebeca já pregou aqui que errar não é humano, errar é desumano, né?
que quando nós fomos feitos humanos, nós não tínhamos erro. Nós éramos imagem e semelhança de Adão. Mas os profetas são levantados nesse tempo para sinalizar para o povo a voracidade com que a gente nos divide. Mais ou menos assim. Não gostei de hoje. Acho que é outro lugar. O café não está bom. Acho que é outro lugar. Não me cumprimentou direito no culto. Acho que é outro lugar. Eles não estão vendo a minha necessidade, ninguém me liga. Acho que é outro lugar. Nós somos pessoas com muita facilidade em dividir. Os profetas, então, eu queria, essa manhã, rapidamente, pensar 3 profetas. Um de cada tempo. Eu vou pegar um profeta pré-exílico, um profeta exílico e um profeta pós-exílico. E nós vamos pensar as grandes lições que eles têm para nos dizer. O primeiro profeta é Amós. E eu te convido lá, a abrir comigo. Amós 5, 21. Amós 5, 21. Profeta pré-exílico. Gente, a história de Amós, se você estiver também esperando um outro bebê, é um bom nome. O meu não pode ser porque o meu já tem nome. O meu vai se chamar Timóteo. Timóteo. Amós 5, 21. Profeta Amós 5, 21. Aborreço e desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Irmãos, Amós era um nobre, não era um nobre como Isaías, e nem um sacerdote como Jeremias. Tampouco ele tinha alguma formação acadêmica. Amós era um boiadeiro, alguém que cuidava de bois, que não iletrado, não tinha conhecimento acadêmico. Era um homem que ganhava a vida como pastor de um pequeno rebanho, ora de ovelhas, ora de gado, e cuidava de figueiras bravas. Amós. E a mensagem de Amós para nós, Amós é conhecido como o profeta do social, mas na verdade a palavra não é social, a palavra é justiça. Amós era o profeta da justiça, porque ele se indignava ao olhar para um povo com belos cânticos nos seus lábios, mas com descompromissos com a justiça do outro, com aquilo que é justo. Era um povo que tinha ousadia para falar de Deus, mas tinha uma extrema dificuldade em se compadecer como Deus, de enxergar como Deus, de viver como Deus vivia. E Amós então é levantado em meio a um povo de adoração pública muito farta, um povo que tinha um louvor espetacular, jogo de luz, porém faltava justiça nos tribunais, nos mercados. As pessoas iam comprar o arroz e era vendido o arroz como grão de carne. Faltava justiça. E faltava acesso a necessidades primárias do ser humano.
E Deus coloca no coração de Amós uma mensagem: faça o povo olhar para o outro, porque senão Deus vai deixar os impérios invadir e vocês vão perder tudo que têm. Eu considero Amós 5, 21 ao 24, uma das palavras mais duras de toda a Bíblia. Porque a história vai dizer que eles estavam num culto como esse, cantando como nós cantamos, nos abraçando quando nós nos abraçamos, conhecendo novas pessoas, comendo junto. E Deus invadiu aquela reunião por meio de um boiadeiro, que se coloca de pé e levanta, mandando as pessoas calarem a boca. Dizendo que os sacrifícios e as ofertas deles não eram mais agradáveis. E Deus manda afastar os cânticos ousados e voltar à prática das primeiras obras. É a mensagem de Amós para um povo. Temos dito que uma devoção genuína sempre vai nos levar a um serviço ao outro. Se você está conseguindo viver com Deus muito bem e não tem se preocupado com o próximo, possivelmente você não está tocando o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se você tocar Deus, os seus anseios irão extrapolar o seu umbigo. Sua conta bancária não será mais só sua conta bancária. Sua comida, sua despensa, não será só mais a sua despensa. Você vai ter um senso coletivo. Porque uma devoção que toca a Deus tem que obrigatoriamente tocar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós temos lutado para não nos deixar envolvidos demais apenas com os momentos religiosos, apenas com as devoções, cânticos. Tudo isso é muito bom, mas só aprendemos isso aqui para amanhã desembocarmos isso na vida do outro. Só faz sentido sentar para ouvir alguma coisa se amanhã eu tiver como repartir o que eu sei e o que eu vivo com os demais. Não podemos mais estar envolvidos com coisas que não manifestam a justiça de Deus, nos entregando à futilidade de apenas rituais religiosos. Lá em Curitiba, nós estávamos num bairro onde é o bairro da Polícia Federal, onde estão presos a maioria dos que foram pegos nessas operações. Era o fundo da Polícia Federal, era a comunidade onde nós estávamos. E eu achei muito pontual a gente orar lá. Muito pontual. E nós oramos o versículo 24. Pedindo a Deus que a justiça dele seja como um ribeiro cada dia mais largo. E que esse ribeiro desce lavando tudo que é sujeira, tudo que é podridão do nosso país. Estrategicamente, a Lava Jato começou em Curitiba, por causa de uma denúncia ínfima, e hoje tem se tornado um rio cada vez mais poderoso, abarcando todos os partidos para ministrar justiça no nosso país. E por isso eu trago Amós hoje para nós, porque Amós é um profeta muito contemporâneo para as nossas necessidades como país. Quando você puder orar, Amós, ore. Versículo 24. Corra a justiça, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro constante, um ribeiro largo, que cada dia é mais largo. Amém? Eu quero isso sobre o meu país. Eu quero isso sobre a minha cidade, inclusive sobre a nossa comunidade também, sobre todos nós. Que a justiça seja feita, doa a quem doer.
que a justiça seja feita. O segundo profeta é Daniel, profeta predileto da minha esposa, porque Daniel tem uma característica de resistência em temor muito, mas muito desafiadora para nós. Normalmente, quando entramos em um lugar que não é religioso ou evangélico, e as estruturas do nosso ser é fundamentada nisso, quando a gente chega lá, nós temos dificuldade de ser. Porque as realidades começam a provar estruturas que a gente é, ou que a gente não é. E é muito natural, quando você é exposto a realidades que não te disponibiliza manifestar o seu Cristo, você se dobrar ao Cristo deles. Então você vai trabalhar num local onde quem impera é Mamon, a chance de Mamon te dobrar é muito grande. Mas Daniel não. Vamos ler um pouquinho sobre Daniel? Daniel 6. Daniel capítulo 6. Daniel 6, do 1 ao 4. Pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, e se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disse: ó rei Dário, vive eternamente. Todo presidente do rei, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intermédio que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Bom, Daniel está cativo na Babilônia como mão de obra escrava, temente ao Deus de Israel numa outra nação. Todos sabem a história. O Daniel, pessoal, foi um estadista. Daniel foi um governador, foi um político que vivia como oficial do governo. Morava na casa oficial do governo, mas que não abriu mão em nenhum momento da fidelidade aos valores e princípios do Deus de Israel. Nós amamos muito a missão transcultural e entendemos como um ID a necessidade de espalharmos Jesus sobre todas as nações. Mas me permita também fazer nós olharmos para a missão de influência nos poderes. Porque quando nós pensamos num evangélico na política, nós lembramos da nossa bancada evangélica, que é a bancada com menor frequência na Câmara dos Deputados e na do Senado. Por que isso? Porque quem está lá não era Daniel, ou não é Daniel. Porque se lá tivesse um Daniel, nós poderíamos experimentar um avivamento nesse poder. Acredito que nós podemos ter Daniel em desenvolvimento lá.
E podemos, inclusive, começar a pensar nos nossos filhos ocupando esses locais amanhã, como estadistas e excelentes, apontando para valores e princípios do reino de Deus nesses locais. Hoje, se tiver um Daniel lá, eu acho muito alto. Hoje, se tiver um Daniel lá, a chance dele ser engolido pelo leão, que não são os leões da cova dos leões, é muito grande, não é mesmo? Mas a gente precisa começar a pensar em ocupar essas esferas. Ocupar essas esferas. Daniel é um exemplo de posicionamento estratégico para sinalizarmos o reino de Deus nesses dias. Então, seja onde for que você está posicionado, numa empresa, se você está trabalhando no estado, onde muitos fazem um concurso para não fazer nada, seja Daniel lá, seja diferente, chegue no horário, faça o melhor que você pode fazer, não pelo salário que pode cair na sua conta, mas por causa do valor que Deus te permitiu te colocar nesse lugar. Eu fico pensando, se cada um de nós tivermos nessas estruturas, com esse coração de Daniel, buscando a excelência, Deus pode ser reconhecido e conhecido nesses lugares. Tem um provérbio chinês que eu aprendi depois que o Alex nos chegou, que diz o seguinte: antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua própria casa. Gire em torno do seu círculo, porque pode ser uma fuga, um ópio, você querer a missão lá e não querer a missão aqui. Nos seminários, o que mais a gente encontra é pessoas não querendo o chamado, buscando o chamado. Como eu disse, a questão não é se a presença dele vai vir, a questão é se ela vir. Você vai ter coragem de abrir mão da sua vidinha, dos seus planos? E se ela vir? E se o Espírito se manifestar a nós, dizendo, não é mais você que vive, eu vou viver aí? O que a gente vai fazer amanhã, segunda-feira? Entende? Que comece na nossa casa, porque a educação que Daniel teve foi a base para ele viver o Daniel na Babilônia e manifestar o reino de Deus. Maravilhoso isso. E o terceiro profeta pós-exílico é Ageu. Ageu. Um pouquinho para frente, chegamos em Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 2. Desculpa, capítulo 1, do 2 ao 9. Primeiro profeta que falamos, profeta da justiça, né? O Amós, pré-exílico. Segundo profeta exílico, Daniel. E o terceiro profeta pós-exílico, Ageu. Ageu 1, do 2 ao 9. Assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo não veio ainda. Assim fala o Senhor dos Exércitos, 2 pontos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o vosso passado. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe e coloca num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o vosso passado.
Subi ao monte, traga madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre atrás da sua própria casa. Irmãos, depois do cativeiro babilônico, o rei Ciro manda o povo voltar para Israel, e o povo chega em Israel com uma mensagem: reconstrua a cidade, reconstrua o templo, reconstrua a devoção, reconstrua os muros. Semana que vem vamos falar desta etapa de reconstrução de Israel. Mas Ageu traz uma mensagem num tempo onde aquele povo já tinha ouvido do que tinha que fazer e já tinha se passado 16 anos. Vou repetir. O rei Ciro liberta o povo volta para Israel, Deus fala para reconstruir o templo, os muros, a cidade, a fonte, a proteção da cidade, e Ageu é levantado 15, 16 anos depois de que Deus falou isso. E sabe o que o povo tinha feito nesses 15, 16 anos? Dado desculpas. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. E sabe qual era a distração desse povo? Não vamos gastar com a casa de Deus, não vamos gastar com os muros. Na verdade, eu quero gastar com a minha casa. Eu quero construir minha casa de campo. Eu quero pagar a minha prestação para a Caixa Econômica, 72 prestações, 25 anos, para mim achar que eu sou dono de alguma coisa. Mas no fundo é do governo, e eu estou dando dinheiro para eles. No fundo, preocupar com a casa de Deus, eu quero é comprar meu carro de 60 prestações de R$ 1.200, para mim, quem sabe, dá proteção para minha família, né? A casa de Deus, não. Enquanto o povo vivia a letargia do que Deus mandou fazer, cada um investia tempo na sua própria causa. Cada um por si e Deus por todos. Esse era o lema de quando Deus levantou Ageu. E aí Deus levanta um cara simples, faz ele ver as ruínas do templo, os muros, e olhar para o povo e disse: tudo que vocês ganhar não vai passar de sactel furado, porque Deus não está em primeiro lugar na vida de vocês. A verdadeira herança vocês não vão ter, porque o que vale mesmo é aquilo que o dinheiro não pode pagar. Tudo que o dinheiro pode comprar é fácil, pessoal. Eu estou morando hoje num bom apartamento, 125 metros quadrados. Assim, uau! Mas se você falar para mim assim, você quer comprar lá? Eu falo, mas de jeito nenhum. Qual que é a diferença? O que vai mudar? Eu pagar 600 mil no apartamento que eu moro, ou para mim ter uma escritura no meu nome, sendo que eu posso pagar 1.150 por mês de aluguel e continuo usufruindo como se fosse meu. E os 600 mil que eu tenho para gastar com isso, eu vou querer investir em algo que o dinheiro não consegue fazer direito, mas que ajuda a fazer. Eu estou sendo um pouquinho radical, averso ao consumismo, propositivamente, tá bom? Existe um equilíbrio que nós podemos chegar. Mas na verdade, hoje não nos falta recurso, nos falta convicção.
A vida da nossa comunidade, inclusive financeira, não nos falta recurso, nos falta convicção. Nos falta disposição coletiva, comunitária, engajamento total em algo que a gente está vendo juntos. E talvez falta da nossa parte essa observação da visão também. Todos nós podemos estar num processo de melhoramento dessa visão. Mas eu tenho dito que ser é pertencer. Dificilmente vamos conseguir pertencer a alguma coisa, a algum grupo, se a gente não tiver mínima informação de quem a gente é. Porque se você é partido, você não pode ser inteiro em nada. Pessoas com muita dificuldade de partilhar e de receber partilha, pode apontar que elas mesmas já são partidas. Daí, o ópio, a droga, né, o alucinógeno nosso, pode ser inclusive a religião. Nós achamos que o domingo pela manhã, esse culto gostoso, pessoas jóias que a gente ama muito, é só isso. Isso está bom demais. Não, pessoal. Ageu vai falar para não, não é isso. Está louco? Tem uma causa maior chamada Reino de Deus. E esse Reino de Deus está engajando pessoas que são inteiramente dele. E nós só estamos aqui coletivamente para nos unir força e uma devoção para que a gente avance para esse reino. Avance para essa vinda, essa segunda vinda, pessoal. Não busque conselhos comigo de fazer um financiamento de 20 anos, porque eu realmente vou te dizer, eu acho que não vai dar tempo de você acabar de pagar. Porque os sinais são muito eminentes que Jesus está voltando, pessoal. E sinceramente, não há nada que vai pacificar mais a nossa alma. Nenhum bem, nenhum carro, nenhum prédio, nenhuma comunidade, nenhum ministério vai pacificar mais a nossa alma a hora que a gente olhar nos céus e o nosso rei, aquele que vive, chegar lá e mostrar para nós que realmente o que ele falou é. Nada vai ser mais poderoso que isso. E eu acredito que se o nosso coração estiver nisso, ele pode dispensar a nós o que a gente precisa para nos manter vivos hoje. Inclusive pode ser um apartamento de 125 metros quadrados. Está entendendo a ordem? A grande questão é o coração desse povo que Ageu está falando. Como que a gente está vivendo? Como que a gente está se importando? O que que a gente está construindo? O que que te faz acordar todo dia, segunda-feira? Alex é 5h30 e poucos. 6h30. A Rebeca já tem que estar saindo para chegar às 7 na escola. 7h30? 7h30 dentro da escola. Aí, 7 horas você levanta para tomar seu café. O que que te faz levantar na segunda? Essa é a pergunta de Ageu para nós. É o reino de Deus? É a sua justiça sendo implantada onde quer que eu esteja? Ou são os meus projetos? É a minha casinha? É o meu carro? Apenas? O que está consumindo a nossa força? Mais uma vez, eu fui para Curitiba e lá é uma cidade popularmente conhecida como um dos menores índices de natalidade por família. Então lá é menos de meio por família. Menos de meio. Aí chega um rapazinho lá de 36 anos com 3 filhos. Cabeça deles, ó. Não entendi nada. O quê? Você sabe quanto que é uma escola? Sei. Você
sabe quanto que custa uma lata de leite? Sei. Aí você dá uma olhadinha no estacionamento, vontade de falar assim, você sabe quanto custa o seu carro? Se vendesse o seu carro, daria para alimentar esses meninos anos. Nós fizemos uma conta, falamos de orfandade, paternidade e adoção. Fizemos uma conta para eles, em Curitiba, 725 crentes para um órfão. Eu tinha que achar um cristão que se importasse com um órfão, dentre 725, para resolver o problema da orfandade da cidade. E aí os irmãos querendo fazer a escola de oração dentro do abrigo. E me levaram para conhecer. É maravilhoso. E eles levantando um fogo lá no abrigo, eu achei legal demais o abrigo, muito bom, é uma referência mesmo, mas a minha proposta era fechar. Não, qual que é o plano para a gente fechar esse negócio? Não é manter aberto. Vocês estão com orgulho que está aberto, eu estou com orgulho, eu estou com pesar de estar aberto. Aí fiz uma pergunta, quantos aqui já são casados? Poucos. Quantos aqui já têm filhos? Quase nenhum. E quantos daqui já adotaram? Não tinha nenhum. Mas estavam orando dentro do templo. Entende? O ópio nosso pode ser a religião. Fingir que está tudo bem e continuar vivendo. Cada um com seus problemas. Mas Ageu fala que não. Existe uma missão prioritária. E a missão prioritária da igreja é: sinalize o reino de Deus. Ele ainda existe e eu estou voltando. O Messias está voltando. Encerrando, Mateus 24, 29. Primeiro profeta, falamos sobre Amós, profeta da justiça. O segundo profeta, falamos de Daniel, o profeta em meio às causas. E o terceiro profeta, falamos sobre Ageu, o profeta pós-exílico. Mateus 24, 29. Eu peço para que enquanto eu estiver lendo, vamos fazer um exercício. Perceba se é agudo esse texto ao seu coração, se ele dá uma mexida diferente quando ouve essas palavras. Os 3 textos que eu vou ler, vamos fazer esse exercício. Mateus 24, 29 ao 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Segundo a Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta de Pedro a nós, capítulo 3. Pedro. Há todavia uma coisa, amados, que não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos chegam ao arrependimento.
porque ele virá, entretanto, como um ladrão. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com espreitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vivendo em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 26. 2:28. 1 João 2:28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. A principal mensagem dos profetas era o reino vindouro. A principal mensagem dos profetas é que Deus tem o governo nas suas mãos e está repartindo conosco a possibilidade de sinalizar hoje o reino que vem. O jeito que eu compro no mercado hoje, apontar para o reino que vem. O jeito que eu cuido dos meus filhos, apontando para o reino que vem. O jeito que eu me relaciono com o outro, apontando para o reino que vem. O jeito que eu vendo, que eu pago, que eu trabalho no meu Egito ou na minha Babilônia, apontando para o reino que vem. Eu desejo que hoje seja uma manhã de encontro com a justiça para todos nós. Justiça essa que nada mais é o que o olho do próximo nos comunica como possível. Não são todos os dias que eu saio do meu prédio e eu me sinto inclinado a dar café da manhã para aquelas pessoas em situação de rua que moram lá na pracinha de frente. Mas tem um dia, ou já ocorreu dias, que os olhos deles me convocam um posicionamento de justiça, que é subir lá, pegar o meu pão e comer com eles, repartindo o que eu tenho. Justiça. Eu oro para que nós sejamos Daniel, onde quer que a gente esteja trabalhando. Que o seu chefe, que a sua chefe olhe para você e veja valores de Deus. Valores, reino de Deus. E eu espero que nós não demoremos e nós não sejamos como uma geração The Walking Dead, para enxergar o que pode ser feito. The Walking Dead é aquele povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe que de linhagem eles são. O que eles querem é só devorar tudo à sua volta. Consumismo. O ópio do povo. Antigamente o nosso ópio era pão e circo. Hoje é o consumo. É o que o meu dinheiro consegue pagar. E eu oro que o nosso coração esteja na volta de Jesus. Na volta de Jesus, pessoal.
sonhando. Posso sonhar um minutinho só? Imagina a gente aqui. Saímos hoje de uma reunião como essa. E durante essa semana, os sinais da vinda se intensificam. E Ele vem. Imagina se esta semana Jesus vem. Talvez para nós, na condição muito comum, de boa vida, assim, de vida estável. Mas se você vê um assentamento dos refugiados da Síria, se Jesus vier essa semana, seria muito bom. Entende? E o que me encabula é que esse texto diz que nós podemos adiantar a vinda. Adiantar a vinda. Como que eu adianto a vinda? Vivendo hoje como se Ele já tivesse vindo. Eu estou adiantando a vida. Tá vendo? Eu achei que Ele ia vir. Imagina. Seria muito bom eu ver o nascimento do meu próximo filho daqui 6 meses. Estamos numa nova fase na vida muito boa. Montando um quartinho. Mas se ele quiser vir, vai ser muito melhor. Entende? Se ele vier e matar a fome daquele que não tem possibilidade de comer hoje, eu prefiro. Eu fazer seu casamento pode ser muito bom, mas você casar com Jesus nos ares, cara, pode ser bom demais. Entende? E eu acredito numa igreja que anseia a vinda dele, que quer a vinda, que ora pela vinda, que anseia a vinda dele. E eu te convido a orar comigo, se você quer a vinda dele como eu quero. Feche seus olhos. Paizinho, é muito difícil ver e sermos afetados pelo sofrimento que temos visto dos nossos irmãos pelo mundo. E o engajamento com o que o Senhor está fazendo é inevitável na nossa história. E essa manhã nós nos dobramos aos seus pés. E te pedimos para nos encaixar nesse plano de redenção do mundo. Nos encaixar nesse plano do reino vindouro. E nós como igreja sermos pessoas de início, meio e fim. Pessoas que anteciparão o seu reino. Pai, eu oro para que o Senhor venha o quanto antes, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor está sendo retido pelo Espírito Santo, mas nós, como seu povo, reconhecemos mais uma vez que nada será maior e melhor do que a sua vinda. Nada será melhor do que olhar no rosto de uma criança e ver o que de fato é a alegria. E ver de fato que o Senhor é ontem, hoje e será para todo sempre. E Pai, eu oro pelos meus irmãos, pela nossa vida, e se alguém aqui está distante da vida desses profetas, que essa distância seja encurtada em nome de Jesus, e que a gente seja
parecidos com o Senhor e parecido com esses homens. Por favor, Senhor. Obrigado pela bondade do Senhor em nos rememorar, relembrar as histórias que nos motivam a ser melhor a cada dia. Nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Precisamos. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria orar pela Átila e a Kellen, que... Vem cá. Vem, Átila. Eles estão numa boa hora, e amanhã será a boa hora também. Amanhã ela está aí, uma menininha. E nós indicaram para nós um aplicativo que mostra o desenvolvimento do feto, né, desde pequenininho. De fato, a vida é um milagre, né? E em especial deles, mais de um milagre, porque a Kellen, ela já tinha perdido algumas tentativas, né? Sofreu muito, e nessa última especificamente tinha um risco também muito grande de perder, e Deus conservou a vida com uma trompa só. Conservou a vida e desenvolveu a vida. E sabe o que nos alegra? Que há propósito ainda na terra hoje, porque Deus ainda permite que vida nasça. Se há vida nascendo, há propósito divino. E se uma vida nasce, é o nosso exército, o exército do reino de Deus, sendo alimentado com mais vida. E por isso nós queríamos abençoar essa hora, que seja um tempo pontual para eles, em especial para Kellen, para os médicos que estarão envolvidos, né? Que o nascimento seja muito bom. E eu queria pedir uma mãe para vir cá, por favor. Uma mãe com coração de mãe. Essa mãe aqui, gente, faz sucos naturais para a filhota, desde quando a filhota entende por gente, todo dia para ela tomar de manhã. Não é mesmo? Você ora por nós. Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai. Nós colocamos essa vida diante do Senhor, que ela traz outra vida dentro dela, Pai. Que essa vida venha, Senhor, com saúde, com paz. Que seja, Senhor Jesus Cristo, coberto o casal, a família. Pai, toma essa vida nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor seja o Senhor dos senhores, esteja com ela em todos os momentos, meu Pai. Abençoa essa vida, Pai. Abençoa esse casal, abençoa essa criança com toda sorte de bênção, meu Pai. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Como é que vai chamar mesmo? Uau, vai chamar Esther. Testemunho. Estávamos lá nesse ajuntamento sobre orfandade e tem uma pessoa, o Renato Pastene, é um casal, Renato e Carol. Eles trabalham com o Ministério Profético na cidade há muitos anos. E ele, no dia que nós saímos de lá, ele teve um sonho. E ele sonhou com Esther. Porque Esther também foi adotada, né? Ela perde a sua família e seu tio Mordecai acolhe. Ela chamava Radassa e passa a se chamar Esther, com um princípio, com uma necessidade naquele tempo: libertar o povo, ser uma voz para libertar o povo. E aí ele disse para mim assim: eu queria sugerir, se você tivesse grávida de uma menina, a gente não sabia, né? Até segunda-feira, seria muito bom que fosse Esther, porque a gente acredita que a igreja precisa dessa concepção, dessa ideia que ela foi adotada, como Deus nos adotou, para ela expandir a voz de um povo. Então que a sua Esther seja isso para nós, viu? Que ela não seja apenas para vocês, seja para todos nós, tá bom? Deus abençoe vocês. Traz ela para a gente apresentar o 8º dia. A cadeira. Eu falei para a Rebeca, vocês vão apresentar no 8º dia. Ela, 8º não. Tem mais...
Hoje nós estamos recebendo pela primeira vez aqui conosco, pelo menos que eu saiba, você, seu nome? Eliane, seja bem-vinda. Que a gente pudesse ser família com vocês, com você em especial, esteja conosco, tá? Que a gente pudesse somar, conte com isso. E também o Felipe e a Karen. A Karen, trabalhamos juntos no CTM um tempo, ela numa área mais específica, mas como eu disse para ela, eu sei que os alunos choraram quando ela falou que não poderia mais continuar na escola. Mas eles são missionários vocacionados ao transcultural. Se você acompanhar o Face deles, cada hora eles estão num lugar, vestindo uma roupa com um tipo de povo. E a gente também, profeticamente, assim, com intenção, queríamos orar por vocês dois. Que Ele fixe os pés de vocês cada dia mais nesse vento, que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas que confia no vento, né? Queríamos orar por vocês. Vem. E eu queria também que você orasse, esticasse as suas mãos, porque viver no vento não é muito cômodo, não é mesmo? Não ter casa não é muito cômodo. Agora, aonde vocês estão indo mesmo agora? Índia de novo, voltando para lá, mas para outra região. Isso. É a igreja. É a igreja que eu não consigo ser indo, mas nós podemos ser um com eles, né? Investindo e apoiando eles, avançando. E nós queremos abençoar vocês, para que vocês se sintam sólidos no vento. Que de fato faça sentido para vocês não ter nada deste mundo. Que de fato faça sentido para vocês derramar suas vidas, sua saúde, sua juventude na vida do outro, da vida daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Que o Senhor seja o combustível do coração de vocês, que Ele seja a motriz, a força motriz de tudo que vocês planejam e sonham. Pai, nós oramos por estabilidades internas, mesmo com falta de estabilidades externas. E que eles vão, Pai, na autoridade do Teu nome, expulsando, libertando pessoas, curando pessoas. Que a cada dia eles se sintam enviados por Ti, Deus. E que o fogo do Senhor aumente dia após dia no coração deles. Que eles não olhem para trás, que eles não retrocedam. Que eles não retrocedam, Senhor. Que eles sejam a Tua voz na Índia. Que eles sejam a Tua voz ali, Senhor. Em nome de Jesus. Sê com eles, Pai, sê com eles.